Aleluia, amém? O silêncio é ruim, né? O silêncio é ensurdecedor, né? Eu fiquei aqui 10 segundos em silêncio. Quando nós esperamos que nós vamos falar alguma coisa ou escutar alguma coisa, se a pessoa se cala, fica um clima estranho, né? Alguma coisa no ar. Então, quando nós esperamos que alguma coisa aconteça... Obrigado, Camuel. Deus abençoe. O silêncio constrange, né? Ele quebra, assim. Eu tinha pensado em ficar 2 minutos em silêncio. Eu fiquei 10 segundos, já ficou todo mundo meio engasgou. Travou. Se eu ficasse 2 minutos, talvez alguém venha aqui me tirar de cima. Né? O que aconteceu com o Juninho? Eu queria hoje falar sobre uma mulher na Bíblia, Joquebede. Quem conhece Joquebede? Mãe de Moisés. Vamos abrir lá em Êxodo. Deixa eu pegar minha escola aqui. Eu não sou tão organizado quanto o Camuel. Tá? Eu tento. Mas eu sou de exatas, então eu não consigo, sabe? Para mim, uns rascunhos aqui, eu me acho. Quando eu faço muitas listas assim, eu me perco e eu não leio nem o que eu fiz. Então, eu faço só uns esboços aqui. Depois eu me acho aqui, tá, gente? Então, é bom que a diversidade, né? O Camel é todo organizadinho, slides, eu não consigo fazer isso. Acho que eu vou me perder se eu fizer isso. Eu vou aqui no meu rascunhão aqui. Vamos lá. Êxodo 2. Êxodo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pez, ou piche. E pondo nela o menino, o pôs juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomaram. E abrindo, havia um menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém? Aqui foi o primeiro Bolsa Família. O primeiro Bolsa Família já foi lá no Egito. Né? Você ganha um dinheirinho para cuidar dos seus próprios filhos. Né? Mais ou menos isso. Quando a Joquebede nasceu, a gente vai voltar um pouquinho no contexto que ela nasceu, ela já nasceu no meio de uma escravidão. Né? Se nós lembrarmos lá atrás, José foi vendido para o Egito, José traz Jacó, traz todos os irmãos, e eles ficam ali no Egito vivendo. Passando-se algum tempo, morre toda aquela geração, e a gente vai ler agora um pouquinho, voltar no 1, Gênesis 1, para a gente ver em qual contexto que ela estava inserida. Êxodo 1, desculpa, né? De 6 a 14. Sendo, pois, José falecido, e a todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que os filhos de Israel é muito mais poderosos do que nós. Vamos usar sabiamente para com eles, para que eles não se multipliquem mais, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Até aqui.
No momento que José sobe ao Egito, ele virou governador. Então, quando Israel foi para o Egito, eles ganharam terras, eles ganharam posições, eles ganharam... tanto é que José era governador do Egito. Tem uma parte que ele fala, José, você conhece? O faraó fala para José se ele conhecia mais pessoas para ficar encarregado de outros serviçais. E José também coloca o povo do Egito para fazer isso. O povo de Israel para fazer isso no Egito. Então, qual era o contexto? Até ali, eles estavam bem. Estavam tranquilos. Ainda que numa terra que não era deles, mas eles estavam bem. Eles eram bem recebidos naquela terra. Eles estavam em paz com aquilo. Então, eles casavam, tinham suas terras, tinham seus bens. Né? A partir desse momento que eles começaram a crescer demais, e que entrou esse novo faraó, esse novo rei, ele não conheceu José. E ele começou a perceber que aquele povo estava crescendo demais e estava tomando poder. E ele falou, então vamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? 11, Êxodo 1:11. Puseram sobre ele maiorais, mais tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó a cidade de tesouros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais Faraó os afligia, tanto mais eles se multiplicavam, e tanto mais eles cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. Eles começaram a se tornar escravos. Né? Não, eles já eram escravos por serem peregrinos, mas eles não tinham tanta obrigações como ali eles começaram a fazer. Então, o que ele pensou? Vou deixar a vida deles difícil. Vamos deixar a vida desse povo difícil, eles não vão mais querer se multiplicar. Eles não vão mais querer crescer. Nem tempo para isso eles vão querer. Sabe aquele marido que está em casa, que trabalha. A mulher que trabalha, chega em casa, eles nem querem ter relação. Passa 2 meses, 3 meses. Qual é a preocupação deles? Com enfado, com canseira. E a canseira é tanta que os dois não querem, sabe? Não é, às vezes, nenhuma negação um do outro. Se amam, se gostam, mas o cansaço é tanto, a batalha do dia a dia é tanta, que você acaba se tornando como isso aqui. Essa era a ideia deles, do faraó. Vamos deixar pesado para eles, eles não vão mais se multiplicar tanto. Vai estar cansado, vão estar estorvado, vão estar sem dinheiro, não vão estar conseguindo comprar mais nada, a vida vai ficar difícil. Nos dias de hoje, a gente acha que está difícil. Eu já acho que está difícil. Só que eu escuto muita gente falando, eu não vou fazer um filho para vir ao mundo para sofrer. Tem amigas minhas que falam isso. Ah, não, um só está ótimo. Não vou multiplicar mais para quê? Para vir só para sofrer? Imagina se tivesse naquela época, então. Só que quanto mais eles eram afligidos, mais eles multiplicavam e mais eles cresciam. Eu estou imaginando o rapaz chegando em casa cansado. Amor, vamos descansar nós dois lá então. Vamos revigorar. Na força do poder. Vamos fazer filho. Vamos crescer, mesmo com dificuldade. Né? E agora para casais. Tem mulher que inventa qualquer coisa para fugir do homem. Mas tem homem também que inventa qualquer coisa para fugir da mulher e ir para casa. Porque é difícil, às vezes, encarar a dificuldade e o tempo de dificuldade que a gente pode estar vivendo. Não é fácil você ser sincero com a pessoa que você ama. E você falar, estamos vivendo momentos difíceis, a vida não está fácil, mas vamos acreditar e vamos em frente. Vamos realmente se revestir e vamos acreditar num futuro melhor. Ainda que nós estejamos vivendo tempos difíceis. Ainda que nós sejamos oprimidos por, nesse caso aqui, eles estavam sendo oprimidos por escravidão, por dificuldades, ainda assim vamos ter os nossos sonhos. E nesse contexto nasce Joquebede. E ela, no 2, ela não enterrou os sonhos dela ali. Mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com toda essa opressão, ela tinha o sonho de se casar, ela se casou,
e ela estava casada. 2:15, Êxodo 1:15, desculpa, vamos ler lá. E o rei do Egito, como eles não pararam de se multiplicar, o rei do Egito falou, preciso fazer alguma coisa ainda. Não deu certo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e o outro nome de Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for o filho homem, matai-o, mas se for filha mulher, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito dissera. Antes, conservavam a vida dos meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz filhos antes que as parteiras cheguem nas casas delas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou a Faraó e a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nasceres lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então o que ele falou? Eu vou cortar o mal lá na raiz. Pegou 2 mulheres, a hora que as hebreias tiverem filho, homem, vocês matam eles. Elas temeram a Deus e não fizeram isso. Corajosas, né? Elas podiam ser mortas por estarem desobedecendo. E foram chamadas na presença de Faraó. Por que vocês estão fazendo isso? Quando a gente chega lá na casa para dar, elas já deram a luz. Em algumas traduções fala que elas eram vigorosas. As mulheres eram vigorosas. Elas já deram a luz e a gente já não estava lá na hora, já nasceu. Então ele falou, então os que nascerem agora... Então ordenou a Faraó a todo o seu povo. Qual era o povo do Faraó? Do Egito. Ordenou a Faraó a todo o povo do Egito. A todos os filhos que nascerem dos hebreus, lançareis no rio. Então quem que lançava os meninos no rio? O povo do Egito. Não era só os soldados, não era só... 2, 3 ali que via que nascia... Não, o povo do Egito estava encarregado de fazer aquilo, porque ele colocou o povo do Egito como inimigos dos hebreus. Eles estão crescendo, eles vão guerrear contra nós, não podemos deixar isso acontecer. E o silêncio de Joquebede agora faz sentido? Por que ela escondeu durante 3 meses Moisés? Nesse contexto, você iria se casar? Nessa dificuldade, nesse contexto? Sabendo que você talvez casasse, legal, mas ia ser oprimida, seu marido ia ser oprimido, vocês não iam construir mais casas, vocês não iam ter mais um lar, porque o Faraó estava destruindo tudo que estava ali. Você iria casar? Quando ela casou, a gente consegue imaginar o que ela deve ter escutado de amigas? Dos próprios hebreus. Você é louca. Ou para o marido, você é louco. O que você está fazendo? E se você fica grávida? Naquela época não tinha exame para saber se era menino ou menina antes, né? Era só quando nascia. E quando essa mulher casou? E ela ficou grávida. Imagina a aflição que ela viveu durante 9 meses. A gente consegue imaginar a aflição? Se nascer menino, vai morrer. Então o que ela fez? Ela ficou quieta. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção para a gente. Algumas dos nossos sonhos só serão realizados se nós ficarmos quietos. Alguns dos nossos sonhos só serão realizados se nós ficarmos quietos. Você imagina se ela chega para uma amiga fofoqueira e fala, irmã, eu estou grávida. E essa fofoqueira conta para o vizinho egípcio, que conta para mais um outro, que conta para mais um outro.
E, de repente, todo mundo está sabendo que ela está grávida. Ela ia conseguir esconder esse nenê quando nascesse? Não. Com quem você tem se relacionado? Pessoas que saibam guardar segredo com você? Tem algumas coisas, gente, que é você e Deus. Você, teu marido e Deus. Acabou. Tem sonhos de Deus que Deus coloca no seu coração, que é você, o seu marido e Deus. E você precisa proteger aquele sonho, como ela estava protegendo Moisés. Você precisa esconder até que o momento se cumpra. Quando você começa a expor, você já aconteceu isso com você, de você ter um sonho, você está 99% que está dando certo, de repente você expõe e parece que todo mundo fica sabendo que o negócio dá errado. Aí você fica até com vergonha de contar que deu errado. Teve alguns empresários que tiveram várias ideias, contaram para amigos que roubaram as ideias e se deram bem com as ideias. A gente tem até um filme sobre isso aí. Então, alguns sonhos de Deus na sua vida, independente da situação que esteja vivendo, tudo pode estar ao contrário. Mas se Deus colocou no teu coração que aquele sonho está sendo gerado, mas aquele sonho precisa ser protegido, porque o momento não é de espalhar a notícia. A gente precisa guardar até que ele se concretize. Quando for o momento certo, a gente vai largar na mão de Deus. E é com Deus. Né? Aí é com Deus. Chegou um momento que ela não conseguia mais esconder. Criança fazendo barulho, criança chorando. Imagina a criancinha ali querendo sair, chorando, os vizinhos e ela tentando, não chora, né? E revezando com o marido, tentando esconder, não saía de casa, e todo mundo, cadê Joquebede? Cadê o marido dela? E ninguém sabia mais onde eles estavam, e eles tentando esconder. Chega uma hora que não dá mais. E ela foi obrigada a jogar no rio. Mas ela, mesmo assim, ela com o sonho dela, ela falou, eu vou ainda tentar proteger. Eu vou pegar uma cestinha aqui, vou fazer um barquinho aqui com piche, com betume, vou selar aqui, vou pôr ele aqui dentro e vou largar no rio, Deus. E vou entregar o meu sonho na mão do Senhor. Até que eu consegui com as minhas forças. Mas em nenhum momento ela achou que ela tinha feito errado a escolha de casar e ter um filho. Em nenhum momento ela se condena, ou ela é condenada, pelo menos a Bíblia não relata isso, que ela é condenada pelo marido por ela estar gerando um filho naquele momento de ruim, momento que não era para ter um filho, momento de morte. A gente não consegue imaginar, porque a Bíblia não relata quantas crianças aqui foram mortas nesse tempo. Mas algumas crianças, com certeza, eles pegavam e jogavam no rio. Era um decreto. Quem não fizesse isso e soubesse, poderia também ter condenação de morte. Era um decreto do faraó. Então, ela vendo as pessoas tendo filhos e perdendo seus filhos. Ela vendo as pessoas gerando e perdendo. Eu só quero que a gente abra lá em Hebreus agora. Hebreus 1:15. Vamos achar Hebreus aqui. 11, desculpa, né? É 11. Tá. 23. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Não temeram o mandamento do rei. Eles não se abalaram por qualquer coisa. Eles não se abalaram por qualquer notícia. Eles não ficaram com medo do que a mídia dizia. Eles não escutaram as bocas de Satanás. Eles não temeram. Sabe qual é o problema? Às vezes nós somos boca de Satanás. Às vezes nós pegamos aquilo e aumentamos aquilo todo e lançamos no povo uma opressão. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser um mensageiro de vida, não de morte. Você tem que ser um mensageiro de vida, não de morte.
Tem muita coisa acontecendo de ruim, mas nós não podemos pegar aquilo de ruim e lançar como se fosse o caos. Porque senão nós estamos deixando de deixar a glória ao Jesus. Porque o nosso Deus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ainda que a dificuldade esteja, o sonho de Deus na minha vida não pode morrer. Eu não posso pegar o sonho de Deus e entregar para um egípcio e jogar no rio. Eu não posso pegar meu ministério que Deus gerou dentro de mim, ainda que com dificuldade, e entregar para outros lançarem no rio, e eu abrir mão daquilo. Eu não posso contar os meus sonhos para algumas pessoas que fazem isso com você, que pegam os teus sonhos e lançam na mão de Satanás. E você se abate com aquilo, e você rejeita, você aceita aquela palavra de maldição. E você não crê na promessa de Deus, porque ainda que o mundo esteja contra você, se aquilo está gerado dentro de você, em Deus, aquilo vai ter vida, ainda que saia da tua mão, mas para frente ele vai gerar fruto. Foi o que aconteceu com Moisés. Ainda que estivemos passando a maior dificuldade, se Deus gerou algo no teu coração, é você e Deus e vai nascer, e vai gerar fruto, e vai ter vitória. Então não entregue os sonhos que Deus colocou no teu coração por momentos de dificuldades. É uma faculdade, é ter filho, é casar, vai em frente. É fazer uma pós, é fazer um mestrado, vai em frente. Júnior, mas eu vou fazer. Não tem emprego, Júnior, não adianta eu fazer em administração. Todo mundo faz administração e não tem emprego. Faça, se Deus colocou no teu coração, faça. Deus vai abrir as portas. É Deus que abre, é Deus que fecha. Se nós não anunciarmos essa mensagem de Jesus, que é Jesus que salva, que é Jesus que abre as portas, que é Jesus que fecha, que nós estamos na mão de Jesus, nós estamos fazendo o quê? Lançando caos ao mundo. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. A nossa vida, ela é aberta para que os outros possam ver a glória de Jesus em nós. Então, às vezes, nós realmente somos julgados, somos maltratados, mas a glória do Senhor Jesus tem que resplandecer nisso. Amém, igreja? Então, 2. Êxodo 2. Lançou Moisésinho lá no rio. Bem na hora, a filha do faraó foi tomar um banho. Estava tomando banho, viu aquele menininho, abriu, nossa, o menino chorando, formoso, bonito, tipo eu. Lindo, baixinho, gordinho, careca. Ela olhou e falou, que menino lindo. Eu vou querer isso aqui. Olha a esperteza da irmã de Moisés. Miriam, né? Olha a esperteza da irmã de Moisés. Ela ficou olhando o irmão descendo o riozinho. Daqui a pouco estava lá nas servas da filha de Faraó, elas abriram. E ela falou, a senhora quer que eu chame uma das hebreias, já que ele é hebreu? Que a senhora reconheceu que ele é hebreu, porque jogaram no rio para morrer, ele é hebreu. Né? Jogaram no rio para morrer, ele é hebreu. Posso chamar uma das servas? Que não relata quantos anos ela tinha. Mas olha como ela é ligeira, né? Menina sábia, menina esperta. Ela não saiu falando, é meu irmão. Foi a minha mãe que largou ele ali em cima, agora a senhora pegou, a senhora pode criar ele. Ela não falou nada disso. E se ela falasse? Aí que eu falo do silêncio. Quem está com você às vezes, sabendo dos teus sonhos, sabendo dos teus planos, tem que ser assim. Tem que lutar junto com você. Talvez se ela falasse, achando, como a mulher viu um menino bonito, talvez ela, é meu irmão. Ai, senhora, pode cuidar dele para nós, tenha misericórdia, não mata ele, por favor. Ela não fez isso. Ela falou, ele é hebreu, a senhora quer que eu chame uma das hebreias? E chamou a própria mãe do menino para cuidar. E ainda a mulher foi recompensada, né? Ganhava um dinheirinho todo mês para cuidar de Moisés. Mas você viu como ela é esperta? É isso que eu falo. O silêncio, às vezes, traz vida. Você já falou demais? Algumas vezes foi numa entrevista e acabou falando demais? E quando você viu, você falou coisa que não devia? Ou, sabe, às vezes a pessoa fica nervosa e ela começa a falar demais, né? Quando vê, pôs a vida inteira da pessoa. E a pessoa, tudo bem, tudo bem. Não, mas então, lá em casa está isso, e conta tudo o que está acontecendo na casa da pessoa.
Gente, a gente precisa ser um pouco mais recatado nesse tipo de coisa. A gente precisa. A gente precisa saber para quem a gente abre a nossa vida. A gente precisa saber com quem a gente vai compartilhar as nossas coisas. Inveja, gente, é bíblico. Que mal faz num crente. Jesus Cristo é maior que tudo isso, eu creio nisso mesmo. Mas é bíblico. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos invejosos. Ah, como eu queria ter o carro de fulano. Ah, como eu queria estar de férias até hoje, né, pastor? Ah, como eu queria mais um mês de férias. E é que às vezes não é só uma alegria para a pessoa estar bem. Você acaba, às vezes, infelizmente, invejando aquilo. Então, meus amados, a gente precisa saber com quem nós estamos compartilhando os nossos sonhos. Tem uma música que diz assim: não conte os seus sonhos a ninguém, não conte as suas dores para quem não tem poder para curá-las. O Flávio deve saber. Né? Eu até anotei o nome, esqueci. Mas é bem isso. Você vai ficar reclamando suas dores para quem não tem poder para curar? Adianta. Aí é murmurar. Você deve contar, sim, para quem? Para Deus. Ou para aquele que pode te ajudar. Não adianta você sair espalhando para todo mundo alguma coisa esperando que, bom, se eu abrir isso aqui, alguém vai se compadecer. Aí você está crendo nas pessoas e não está crendo no poder de Deus. Né? E nós precisamos crer mais no poder de Deus. Leandro Borges, o nome do cantor, lembrei. Deus e Eu, o nome da música. Mateus 6,6. Esse é bem famoso, né? Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Você tem feito isso? Teu momento a sós com Deus? Teu momento de reclamar, de chorar, de brigar, né, a gente tem que ser sincero com Deus, então. De abrir ali o jogo, Deus, eu estou com sonho, eu estou com essa vontade, eu estou com esse desejo, eu estou com essa batalha. E ali você lutar mesmo com Deus dentro do teu quarto. Provérbios 18, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a sua língua. Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor seus pensamentos. Tudo que ele pensa, ele fala. Ah, vou contar isso para fulano e ciclano. Tolo. Tolo. Ainda que você seja tolo, se você ficar quieto no momento certo, você vai se passar por sábio. Né? Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quer se defender por qualquer coisa. Eles não saíram esbravejando que eles não tinham medo do faraó, medo da sentença. A Bíblia em Hebreus falou que eles não temeram. Eles não saíram contando para ninguém. Ainda que eles não temeram, mas eles ficaram quietos. Os pais protegeram. E é isso que eu quero hoje deixar com você. Para que você proteja, diante de Deus, os sonhos que Deus tem para você. Proteja o teu ministério, proteja os teus sonhos, proteja as tuas assim, teus próximos passos, e só compartilhe com quem realmente tem direção para a tua vida, com quem seja maduro o suficiente para querer que você vá em frente. Tem muita gente que puxa a gente para trás e puxa para o buraco mesmo. Né? A gente não precisa disso. A gente já tem batalha o suficiente para querer buscar mais batalha. Tem uma amiga minha que se formou e ela nem quis formatura. Porque escutou tanto que ela não era capaz. Mesmo se formando, no final da formatura, ela falou: ah, gente, mas eu não sou capaz. Eu não mereço me formar, eu não sou capaz. De tão opressa e de tanta coisa negativa que escutou quando estava estudando, dos professores. Professores ruins mesmo, sabe? Professores que infelizmente tem, né?
Você não vai ser uma boa profissional, ainda que com notas altas. Então, se você chegou até ali, se Deus cumpriu até ali, não deixa que o inimigo faça com que os teus sonhos sejam desmerecidos. Não deixa isso. Então, não exponha para os outros aquilo que você tem em sonho no teu coração. Amém? Gente, hoje é uma palavra bem curta, bem simples, que a gente possa, nesse momento, estar com o coração assim. Qual é o sonho que Deus tem no teu coração para esse ano? Você já almejou alguma coisa esse ano? Eu quero fazer isso. Sabe, tem um potinho aqui, ó. Eu vou contar um testemunho bem simples, bem rápido, de um ano que eu coloquei. Todos os anos eu coloco, esse ano ainda não coloquei, porque ainda não sentei com a minha esposa, essas Covid, a gente não sentou para ver. Porque eu gosto de, quando eu coloco um pedido aqui, eu ponho específico. Eu acho que Deus é a gente precisa ser claro. Deus, que eu tenho um ano bom. Aí coloca lá. Eu gosto que faça prova de mim. Fazer prova de mim. A gente é dizimista, a gente é ofertante, então vou fazer prova. Deus, eu quero um carro azul. Azul. E vai lutar para isso também, né? Não vai ficar sentado lá, né? Azul é bonito. Então eu sempre coloquei. Então eu tinha colocado no ano, Deus, eu quero a minha casa própria. Vai de aluguel naquele ano. Um testemunho bem simples. A minha esposa ficou grávida. Eu trabalhava, ela trabalhava, eu fui mandado embora. Quando a gente trabalhava, a gente tentou financiar uma casa. A casa era dos 180 mil na época, e a gente foi no banco para financiar, ficava uma parcela de 1.800 e alguma coisa. Falei, meu Deus, muito caro, 1.800 aí, 20 anos, 1.800, tá louco? Não tem dinheiro para isso, não. Falei, vamos ficar pagando aluguel mesmo, 800 por mês. Resumindo, naquele ano, minha esposa foi mandada embora, eu queria não comprar uma casa. Eu fui mandado embora, desculpa. A minha esposa ficou grávida com gravidez de risco, ficou encostada pelo INSS. Então eu fiquei sem renda, e a renda dela baixou um monte, pela metade. Como é que eu vou comprar uma casa assim? A Caixa Econômica ligou. Falou, vocês tinham tentado passar uma casa aqui? Tinha. Então vamos passar de novo. Eu falei, mas eu só tenho a renda da minha esposa ainda pelo INSS lá, né? Não, mas vem aqui, a gente vê. Na Caixa Econômica, a mesma casa, porque pegou uma parcela de um juro mais baixo, ficou por 700 e pouco a parcela. A mesma casa. De 1.800 e pouco, ficou por 700 e pouco a parcela. E a gente pôde comprar a casa. Não era um caos? Era um caos. Mas eu não saí esbravejando para os outros que eu queria comprar uma casa. Fui eu, minha esposa e Deus. Nós colocamos aqui. A gente colocou, todo mundo orando, e eu creio que, na sequência, fui empregado de novo, minha esposa ganhou o nenê, voltou a trabalhar, e a prestação ficou 700 e pouco pela mesma casa. Porque o juro, como a gente pegava um teto maior, o juro era 8%, 9%, 10%, e como a gente caiu para um teto bem menor, o juro foi 4,5% na época, se não me engano foi isso. Então Deus faz uns milagres. Então você tem um sonhinho, ainda não colocou ali, coloca. Faça a prova com Deus. Só não sai esbravejando a quatro cantos. Fale para a pessoa que realmente tem sonhos contigo, como a filha dela, né? Filha de Joquebede. Amém?